Não é isso? Então, é o seguinte, a SA também é chamado de companhia. Lembra lá da aula que nós tivemos, tá certo? Lá de ações. As companhias que têm ações negociadas nas bolsas são chamadas de listadas. Listadas, tá? Para ter ações em bolsa, uma companhia deve ser aberta ou pública, ok? O que não significa que pertença ao governo, e sim que o público em geral detém as suas ações, exatamente. Então, o cara tem que ser uma companhia aberta, onde o público em geral pode comprar essas ações. Professor, nós já estudamos isso? Sim. Qual que é a legislação básica das RCAs, das ações? É o quê? A Lei 6.404, da data do mestrado do professor. A companhia deve ainda atender aos requisitos estabelecidos pela Lei das RCAs, a 6.404, de 15 de dezembro de 76. Claro que o professor não nasceu em 76, né? Eu nasci um pouquinho mais para frente aí. E pelas instruções da CVM, além de obedecer a uma série de normas e regras estabelecidas pelas próprias bolsas. Então é o seguinte, a companhia que quer operar na bolsa, tá? Ele vai ter que basicamente cumprir 3 marcos regulatórios fundamentais. Primeiro marco regulatório é a Lei 6.404, que é a Lei das RCAs, a Bíblia das RCAs, tá? A Bíblia. Segundo, ele vai ter que cumprir as determinações de quem? Claro, da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, e finalmente ele vai ter que cumprir também as regras de negócio da própria Bolsa de Valores. São negociados títulos de valores imobiliários. Só para catequizar mesmo, ó, principal delas, ações de companhias abertas, títulos privados de renda fixa, derivativos agropecuários, que são os commodities, né? Derivativos financeiros, que eu falei para você no caso do dólar, e entre outros valores mobiliários. Quais são os benefícios da Bolsa de Valores? O cara tem que colocar isso na cabeça, cara. A Bolsa de Valores é fundamental para o crescimento de uma nação, de um país, tá? Isso aqui que eu estou colocando para vocês, eu nunca escrevi nada. Isso aqui veio da onde? Lá da Bolsa, da BMF Bovespa. Lá está escrito isso, lá no site dos caras. Então é o seguinte, os benefícios, o cara tem que saber disso aqui. Primeiro, eu vou passar rapidamente todos, depois eu volto. Ó, levantando capital para negócios. O cara, o que é isso? O cara vai sair do banco. Ó, 2, mobilizando poupança e investimentos. O que é isso? Dinheiro parado, ele passa a circular, vender, investir. Terceiro, distribuir renda. Por quê? Porque o cara passa a ser sócio da organização. Tá certo? Vai receber dividendos. 4, facilitando o crescimento das companhias. Atuando como termômetro da economia, pode ter certeza, se a bolsa vai mal, a economia vai mal. E aprimorando a governança corporativa. O que é isso, professor? Você pensa que é qualquer um que pode lá abrir capital na bolsa? Não, é uma via sacra. Lá ele vai ter que ser auditado por auditores independentes, ele vai ter que ter ampla publicidade dos seus relatórios, ou seja, vai ter que ter um nível de gestão. A empresa que está lá, você pode ter certeza que tem sempre alto nível de gestão, principalmente do novo mercado que a gente vai falar. 7. Criando oportunidade de investimento para pequenos investidores. Né? Então, isso aqui são o quê? São os 7 principais benefícios da Bolsa de Valores, cara. Vamos explicar um a um para vocês. Primeiro benefício, ó, levantando capital para negócios. As bolsas de valores fornecem um excelente ambiente para as companhias levantarem capital para a expansão de suas atividades, através da venda de ações e outros valores mobiliários ao público investidor. Professor, eu quero um caso disso aí, salvo engano, ó, faz algum tempo já isso, já há algum tempo mesmo, tá? O professor estava na faculdade ainda. Parece que era Natura ou Boticário, precisava na época de 300 milhões de reais para se tornar uma empresa global. Tá?
Aí o que ela fez? Ela fez a abertura do capital lá na Bolsa de Valores, capitalizou esse recurso e pronto, hoje está aí a potência que é. Não sei se é qual das duas que eu estou falando, me referindo. B. 2. Mobilizando poupanças e investimentos. Você tinha o dinheiro guardadinho ali, cara, na poupança, rendendo 70% da taxa Selic mais TR. Tá certo? E aí? Aí você vai o quê, ó? Você vai, está guardado, você passa a ter o quê? Investir, fazer o dinheiro circular. Quando as pessoas investem suas poupanças em ações de companhias abertas, isso leva a uma alocação mais racional dos recursos na economia, porque os recursos que, de outra forma, poderiam ter sido utilizados no consumo de bens e serviços ou mantidos em contas bancárias, são mobilizados e redirecionados para promover atividades que gerenciam novos negócios, beneficiando vários setores da economia, tais como agricultura, comércio, indústria, resultando um crescimento econômico mais forte e um aumento no nível da produtividade. Claro, um grande benefício da Bolsa. Terceiro grande benefício, distribuição de renda. Quando você passa a comprar você é acionista da empresa, você recebe aquele dividendos, lembra lá das ações preferenciais? Tá certo? 25% é destinado para a distribuição e ações preferenciais tem que ter 10% a mais do que as ordinárias. Tá aí. Você vai distribuir. Tá certo? Eu conheço o cara aí que ganha uma grana legal, cara, só com dividendos de ações. E o cara em casa, ó, tranquilo. Antes, todo esse dinheiro era para o bolso de alguns, né? Ao dar oportunidade para uma grande variedade de pessoas adquirir ações de companhias abertas e, consequentemente, de torná-las sócias de negócios lucrativos, o mercado de capitais ajuda a reduzir a desigualdade da distribuição de renda de um país. Ambos os investidores, casuais ou profissionais, através do aumento do preço das ações e da distribuição de dividendos, têm a oportunidade de compartilhar os lucros nos negócios, bem como sucedidos efeitos pelos administradores das companhias. 4. Facilitando o crescimento das companhias, claro. Tá? Ela passa a ter uma outra musculatura a partir do momento que ela tem capital aberto lá, capital dela, as ações negociadas na bolsa, uma outra musculatura, cara. É essa aí, prof. Aqui, ó. Para a companhia, as aquisições e as fusões de outras empresas são vistas como oportunidade de expansão da linha de produtos, aumento dos canais de distribuição, aumento de sua participação no mercado, etc. As bolsas servem como um canal que as companhias utilizam para aumentar seus ativos e seu valor de mercado através da oferta de compra de ações de uma companhia por outra. Esta é a forma mais simples e comum de uma companhia crescer, através de aquisições ou fusões. Quando feitas em bolsas, as aquisições e fusões são mais transparentes e permitem uma maior valorização da companhia, pois as informações são mais divulgadas e há uma maior interação dos agentes envolvidos, tanto compradores quanto vendedores. Atuando como termômetro da economia. Vocês já repararam que todos os dias no Jornal Nacional, cara, ele passa lá o índice Bovespa, aí ó, termômetro da economia. Na Bolsa de Valores, os preços das ações oscilam dependendo amplamente das forças do mercado, demanda e oferta, e tendem a acompanhar o ritmo da economia, refletindo os seus momentos de retração, estabilidade ou crescimento. Uma recessão, depressão ou crise financeira pode eventualmente levar a uma queda ou até mesmo uma quebra no mercado. Dessa forma, o movimento dos preços das ações das companhias e de forma ampla, os índices de ações são um bom indicador das tendências da economia. Claro. E eu vou falar para vocês que hoje, hoje o nosso indicador não está tão positivo. Tá? Vamos lá, isso aqui é importante. Bolsa, aprimorando a governança corporativa. Gente, pensa comigo.
Duas empresas. Empresa A, meia boca. Empresa B, competente. Você vai colocar seu dinheiro na empresa A ou na empresa B? Na empresa A. Então é o seguinte, a CVM e a Bolsa de Valores, tá, a gente vai falar disso já já, que é o quê? O novo mercado. Primeiro, só para abrir o capital, ela vai ter que ter várias práticas de gestão corporativa profissionais. Isso já melhora muito a gestão. Tá? Então ele faz o seguinte, a Bolsa incentiva cada vez mais eles melhorarem a governança corporativa, responsabilidade social, econômica, ambiental, competência administrativa, de gestão, tudo. Então as companhias, até para serem valorizadas, elas têm cada vez mais o quê? Eles têm cada vez mais que aprimorar a sua gestão. Tá? A demanda cada vez mais de novos acionistas, né? Opa, professor, o que é esse cara aqui? Eu estou fazendo upload de aula, aí, ó. A demanda cada vez maior de novos acionistas, né? O cara acionista ou investidor, tá? As regras cada vez mais rígidas do governo e das bolsas de valores têm levado as companhias a melhorar cada vez mais os seus padrões de administração e eficiência. Isso é muito importante. Tá? Eu conheço casos onde a empresa era limitada, ela quis se transformar numa SA fechada, só para quê? Só para ter esses padrões de administração e eficiência, se profissionalizar. Consequentemente, é comum dizer que as companhias abertas são mais bem administradas que as fechadas. Companhias cujas ações não são negociadas publicamente e que geralmente pertencem aos fundadores familiares ou herdeiros ou a um grupo de pequenos investidores. Os princípios de governança corporativa estão cada vez mais sendo aceitos e aprimorados. Tá? Isso aqui é muito importante, cara. O cara que vai abrir uma empresa na bolsa, cara, não tem jeito. E também o investidor, cada vez mais, está mais exigente. Antes de fazer investimento, ele vai estudar o perfil da organização. 7. Criando oportunidades de investimento para pequenos investidores, né? Quando, né? Por exemplo, né? Vou dar um exemplo aí até meio negativo, né? Desculpa, eu não sei quando você vai assistir essa aula, né? Tem um amigo meu lá que ele estudou esse negócio aí, ele se empolgou, ele ganhou um dinheirinho aqui, outro ali, aí ele comprou as ações daquele Elk Batista, né? Um negócio de petróleo dele aí, comprou lá. Tava empolgado. Quanto que ele, pequenininho, cara, ia ser sócio lá do Elk Batista, né? Aí, é uma oportunidade, né? Aí. Só que na época ele entrou a 34, salvo engano, agora tá 1,60, 1,80 a ação, ele chora todo dia. Então cuidado, hein, cara. Tá? Isso aqui, ó, eu não estou fazendo um curso para você de mercado financeiro, quero deixar claro. Estou fazendo um curso aqui com foco no concurso, que é a nossa especialidade. Tá? Professor, eu particularmente tenho aí muitas ressalvas em relação a esse mercado aí. Cara, eu sou muito conservador, eu não gosto desse negócio não, tá? Então eu não quero levar você para o mau caminho, presta atenção aí. Diferentemente de outros empreendimentos em que necessitam de grandes somas de capital, o investimento em ações é aberto para quaisquer indivíduos, sejam eles grandes ou pequenos investidores. Um pequeno investidor pode adquirir a quantidade de ações que está de acordo com a sua capacidade financeira, tornando-se sócio minoritário, mesmo tendo participação percentual ínfima no capital da companhia, sem que tenha que ficar excluída do mercado de capitais apenas por ser pequeno. Dessa forma, a Bolsa de Valores abre possibilidade de fonte de renda adicional para pequenos poupadores. Eu conheço cara aí que faz isso também, cara. Tem um monte, né? Eu vejo isso muito lá na Europa. Na Europa, Estados Unidos, né? Aqueles aposentados
Tá? Eles, quando aposentam, eles ganham uma bolada. O que eles fazem? Eles operam na Bolsa de Valores e passam a ter uma renda extra. Professor, como renda extra? Ó, ele pode ter a valorização das ações, na compra e venda, claro, e também o quê? A distribuição de dividendos. Bacana? Fechou? Ok, então importante. Meus alunos, minhas alunas, Bolsa de Valores, esses 7 benefícios aqui que eu passei para vocês, você tem que ir para a prova com ele na cabeça. Tá? No passado, agora um pouco da história das bolsas no Brasil. O Brasil chegou a ter 9 bolsas de valores, mas atualmente a BMF Bovespa é a principal. Eu acho muito importante o aluno que está estudando para concurso, principalmente na área bancária, se o examinador colocou mercado financeiro completo, você conhecer. Então isso aqui era uma bolsa, cara. Ó, mercadorias e futuros. E tem outra aqui, ó, Bovespa. Tá? Então houve o quê? A unificação disso aqui. Vamos contar um pouco dessa história aqui para vocês entenderem a formação do mercado. Vamos lá. A BMF Bovespa, nós temos 2 bolsas. BMF Bovespa foi criado em maio de 2008, com a integração entre a Bolsa de Mercadorias e Futuros, BMF, e a Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa, tornando-se a maior bolsa da América Latina, a segunda das Américas e a terceira maior do mundo. História da BMF Bovespa. Foi criada em maio de 2008, então isso aqui eu quero chamar a atenção para vocês, que aluno concurseiro faz o seguinte, né, cara? Aluno concurseiro, claro, ele tem que fazer exercícios, né? Exercícios e mais exercícios, né? E até diante disso, eu já quero fazer um merchan. Nós criamos aqui no LAC Concurso um produto chamado Banco de Questões. Tá? Estou gravando questão aqui, cara, questões e mais questões, né? Então o cara quer fazer exercício concurseiro, claro. Então tem que prestar atenção no ano da questão, tá? Se a questão for anterior a maio de 2008, você tinha a BMF e você tinha a Bovespa. Somente a partir de maio de 2008 houve o quê? A unificação. Então tem várias questões que elas já são o quê? Elas já perderam seu efeito devido a essa alteração importante. Tá? Ok, né? Então presta atenção para quem gosta de fazer exercício de questões passadas. Inclusive, eu recomendo que seja feito isso, tá? Presta atenção aqui, ó. Maio de 2008 é um quê? É um corte importante nos seus estudos. Falar um pouquinho da Bovespa. A Bovespa foi fundada no dia 23 de maio de 1890 por Emílio Pestana. Até as reformas do sistema financeiro e do mercado de capitais implementadas pelo governo no biênio de 65 a 66. Lembra a nossa lei do Sistema Financeiro Nacional, a Lei 4.595, ela é de 31 de dezembro de 64. Olha aí, ó. Tá certo? As bolsas de valores brasileiros eram entidades sociais, entidades oficiais corporativas vinculadas às secretarias de finanças dos governos. Opa, professor, o que é isso? Mais uma aula para a galera, né? Vamos lá. Então eram o quê? Vou ler de novo. Eu me perdi aqui. A Bovespa foi fundada no dia 23 de agosto de 1890 por Emílio Pestana. Até as reformas do sistema financeiro e do mercado de capitais implementadas pelo governo no biênio 65 e 66, as bolsas de valores brasileiros eram entidades oficiais corporativas vinculadas às secretarias de finanças dos governos estaduais e compostas por corretores nomeados pelo poder público. Quais são os efeitos negativos disso? Ou seja, era um ambiente contaminado pela mão do governo. Nos primeiros slides, nós falamos que o cara tem autonomia, não é isso? Sim, são entidades privadas, não pertencem ao governo. Elas se autorregulam. Aí, tá certo? Então, depois dessa reforma, governo, você vai ficar aqui e a bolsa vai trabalhar. Governo, você vai somente o quê? Fiscalizar a atuação das bolsas.
Empresários paulistas ligados à exportação, agora da BMF, ao comércio e agricultura, criaram em 26 de outubro de 1917 a Bolsa de Mercadorias de São Paulo, a BMSP, a primeira no Brasil a introduzir operações a termo, contrato, né? Ela alcançou, ao longo dos anos, rica tradição na negociação dos contratos agropecuários, particularmente café, boi gordo e algodão. Em junho de 1985, surge a Bolsa Mercantil de Futuros, a BMF. Seus pregões começaram a funcionar no dia 31 de janeiro de 86. Em pouco tempo, ela conquista posição invejável entre as principais commodities exchanges do mundo, negociados em contratos futuros de opções a termo à vista, preferencialmente em índices de ações, ouro, taxa de juros e câmbio, ou seja, mercado de derivativos. Em maio de 91, a BMF e a Bolsa de São Paulo, Mercadoria de São Paulo, resolvem se fundir suas atividades, aliando a tradição da de São Paulo e o dinamismo da outra, da BMF. Surge então a Bolsa de Mercadoria Futuras, também conhecida pela sigla BMF, cujo objetivo é desenvolver mercados futuros de ativos financeiros, agropecuários e outros. Tá? Então agora já está só BMF. O próximo passo vai ser, né, o quê? A unificação da Bovespa com a BMF. Em 28 de agosto de 2007, a Bovespa deixou de ser uma instituição sem fins lucrativos e tornou a sociedade por ações, Bovespa Holding S.A. Outro marco importante no mercado financeiro. Em 2007, o nosso mercado passou por um processo chamado de desmutualização do mercado, onde houve a abertura do capital. A Bovespa Holding possui como subsidiárias integrais a Bolsa de Valores de São Paulo, responsável pelas operações de mercadorias da Bolsa Balcão Organizado, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, CBLC, que presta serviço de liquidação e compensação e custódia. Em maio de 2008, a Bovespa foi integrada à BMF, formando então a BMF Bovespa. Tá aí? O nome desse processo aqui chama-se o processo de desmutualização. E a partir de 1º de outubro de 2007, a BMF se tornou a Sociedade de Ações com Fins Lucrativos. Bacana, né? Tá aí uma pequena história. Por meio da desmutualização, os direitos patrimoniais dos antigos associados das companhias foram desvinculados do direito de acesso e convertidos em participações acionárias. Em maio de 2008, a BMF e a Bovespa integraram-se, formando assim a BMF Bovespa S.A. Pronto, acabou. Né? Isso é importante, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse processo de desmutualização. Tá? Após o recente processo de desmutualização das bolsas de valores no Brasil, o direito de transacionar valores mobiliários em uma bolsa foi desvinculado da propriedade de ações. Professor, conta para mim. Lembra da aula de underwrite, que é da subscrição de ações públicas novas? Não é isso? Lembra disso? Tá. Vamos supor o seguinte, antes desse processo de 2007 da desmutualização, somente as corretoras poderiam fazer isso. Tá? Que acontece? Ela pegava uma limitada, transformava ela numa SA, e a partir do momento, essa corretora ela tinha direitos autorais sobre essas ações para o resto da vida. Só ela que podia, a corretora, transacionar lá na Bolsa de Valores. Porque eram vinculados. Depois desse processo, deixou de ser vinculado. Por isso que hoje as sociedades distribuidoras de títulos imobiliários também podem operar lá, ter acesso ao ambiente da Bolsa de Valores.
Então, anteriormente, apenas as corretoras proprietárias de títulos patrimoniais podiam negociar em bolsa, ou seja, num ambiente bem restrito. Então, isso aqui é um fato importantíssimo que pode ocorrer, tá? Pode cair na prova. Processo de desmutualização. Vamos aprofundar esse cara aqui. No dia 28 de agosto de 2007, o processo de desmutualização foi aprovado e, com isso, as corretoras detentoras de títulos patrimoniais da Bovespa transformaram-se em acionistas da Bovespa Holding S.A. Em 26 de outubro de 2007, ocorreu a IPO da Bolsa. O que é isso? A abertura do capital, na qual parte das ações detidas pelas corretoras da Bovespa não foi vendida ao mercado. Processo aprovado, claro, pela CVM. Pronto. Sobre Bolsa de Valores, o aluno deve saber essas coisas básicas, tá? Eu acho que aprofundei até demais, tá? Último assunto da Bolsa de Valores. Lá na Bolsa de Valores, tem um outro mercado chamado de novo mercado. Professor, o que vem a ser esse novo mercado? Esse novo mercado é um outro padrão de empresas. Professor, para entrar lá na bolsa você tem que ter um padrão? Tem um padrão top, você sabe disso, ó, gestão corporativa. Só que lá na bolsa criaram um outro mercado, mais top ainda, ó, o AA, cliente estilo Black, entendeu? 5 estrelas, Van Gogh, lá em cima, chamado novo mercado. Nesse novo mercado, além das exigências normais das empresas ingressarem na Bolsa de Valores, tem outras exigências a mais. Isso é chamado de novo mercado. É claro que vai melhorar em muito o quê? A governança corporativa. Então, nesse novo mercado, representa, isso cai em concurso, o grau máximo de governança corporativa, administração, do mercado de capitais brasileiro. Para serem listadas nesse segmento especial, é um segmento especial, as empresas devem se comprometer voluntariamente com a adoção de práticas de governança corporativa, além das exigidas pela legislação. Super top! A proposta da Bovespa é criar um sistema de informações mais exigente, que possa aumentar a confiança do investidor e, ao mesmo tempo, valorizar os papéis das companhias. Exatamente isso. Então, ele quer criar o seguinte, ele quer criar lá uma elite das empresas, onde você, investidor, você quer colocar seu dinheiro, você vai ver. Ah, professor, aquele do seu amigo lá, professor, né? Que comprou aquelas ações, está nesse mercado novo? Não, está não. Tá? Então é o seguinte, é o quê? Governança corporativa, isso é gestão, evolução, né? Boa parte das aberturas mais recentes de capital no Brasil se deu no novo mercado. Atualmente são 86 empresas listadas nesse segmento. A última foi a entrada da Bovespa Holding. Estudos mostram que muitos investidores estrangeiros já exigem que as empresas estejam nesse segmento especial antes de decidir investir suas ações, com certeza, né? Para fazer parte do mercado novo, a companhia deve assinar um contrato com a Bovespa, se comprometendo a adotar uma série de boas práticas que ajudam a dar mais transparência dos negócios da empresa. Claro que isso custa dinheiro, mas quem investiu garante que o retorno é compensador. Ok, bacana. Professor, eu quero saber, professor, quais são essas obrigações extras do mercado, do novo mercado? E atenção, o examinador das bancas FCC, CESP, Sesgran Rio, que as mais fazem concursos públicos na carreira bancária, pode ter absoluta certeza que ele pode querer saber se você sabe uma dessas obrigações extras. Primeira, todos os acionistas devem ter as mesmas condições dadas aos controladores quando da venda do controle da companhia, chamado de tag along. B. O conselho de administração deve ter, no mínimo, 5 membros e mandato unificado de até 2 anos. Pelo menos 20% dos membros devem ser independentes. C. Adicionar informações trimestrais
documento que é enviado a cada 3 meses pelas companhias listadas à CVM e à Bovespa, disponibilizando ao público e que contém demonstrações financeiras trimestrais, a demonstração de fluxo de caixa e entre outras. Divulgação de demonstrações financeiras de acordo com padrões internacionais. Realização de reuniões públicas com analistas e investidores ao menos uma vez por ano. Apresentação de calendário anual constando a programação dos eventos corporativos, tais como assembleias, divulgação de resultados e etc. E, finalmente, manutenção em circulação de uma parcela mínima de ações, representando 25% do capital social da companhia. Então está aqui para vocês uma excelente questão de prova. Tá certo? Pode ter certeza, se o examinador quiser apertar o cerco para você, ele vai querer saber se você sabe alguma dessas características, essas exigências extras para as companhias assinarem o contrato com a Bovespa para fazerem parte do chamado novo mercado. Professor, isso não cai em concurso, não cai? Aqui, ó. Banco do Brasil, FCC 2011. O segmento de listagem da BMF Bovespa, denominado Novo Mercado, é destinado à negociação de ações de companhias que tenham comprometimento voluntário de práticas de governança corporativa, além do que é exigido pela legislação. Exatamente a letra A. Letra A. Ok, tá? Mas vamos ler todas as questões aqui. B. Conselho de administração formado integralmente por membros independentes? Não! Lá no gabarito lá diz o seguinte, ó. Cadê aqui, conselho? Para aí. Olha só. Ó, conselho de administração deve ter no mínimo 5 membros e mandato unificado de até 2 anos, tá? 20% dos membros devem ser independentes. O cara pegou o quê e mandou o quê, ó? Integralmente por membros independentes, está errado. Registro para negociação simultânea ADR na Bolsa de Valores de Nova York? Não. Previsão estatutária de distribuição mínima de dividendos corresponde a 50% do lucro anual? Não. Capital social representativo, maior parte de ações ordinárias? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, alternativa A. Mas olha o importante aqui, ó, a letra B, cara, ó, ele pegou lá, tirou lá. Então, ele pode fazer uma questão muito mais difícil que essa aqui. Ô, professor, terminou, professor. Que coisa, professor, maravilhosa essa aula, hein? Olha aí, o Chorão, homenagem ao Chorão, né? Santista do... Ô, rapaz. Tenho poucos amigos, mas são esses poucos que me fazem feliz. Tenho poucos amigos, mas são esses poucos que me fazem feliz. Descanse em paz, Chorão. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.